Então, gente, né? Bom dia. Continuando com nossa incursão, nunca sei dizer qual é o certo, através dos grandes argumentos da filosofia, vamos agora para nosso terceiro grande argumento, que é o argumento de Berkeley, né? Para a conclusão de que a matéria não existe, né? Então, o mundo ele é composto de entidades mentais, tá? Então, Berkeley, né, que é esse rapaz aí da imagem, George Berkeley, para falar a verdade, né, o bispo de Cloyne, né? Cloyne fica no sul da Irlanda, né? E o próprio Berkeley era irlandês. Ele foi um dos grandes filósofos do período moderno, tá? Não é tão falado quanto Descartes, quanto Kant, quanto Hume, mas ele é um dos grandes filósofos. Ele foi crítico até brilhante dos seus antecessores, né? Especialmente Descartes e Locke, né? Então ele tem o mérito de ter visto para onde os pressupostos de Descartes e Locke levavam, né? E ele ficou famoso por defender o idealismo, né? Apesar dele não utilizar esse nome para descrever a posição dele, né? Ele falava imaterialismo, né? A tese de que não há objetos materiais. Então, com 20 e poucos anos, né, ele escreveu os textos deles importantes. Muito jovem, ele publicou suas obras mais estudadas, que são o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, né, que eu vou chamar só de Princípios, e os 3 diálogos entre Hylas e Philonous. Tá? Então são textos muito bem escritos, né, e cheios de argumentos engenhosos em favor do idealismo. Né? Então ele é um ótimo escritor e um ótimo argumentador. Então eu pretendo falar hoje de 2 argumentos que estão nesses textos, né, que eu chamei de argumento principal, né, porque é o primeiro que aparece, e o mais conhecido ainda, né, que é o argumento mestre, tá bom? Só que antes da gente falar de Berkeley, vamos falar aqui um pouco do idealismo, né? O que eu quero dizer quando eu estou falando em idealismo, né? Então, existe uma distinção comum entre 2 concepções fundamentais de idealismo, né? Uma que é chamada de idealismo metafísico, ontológico, que seria a tese de que algo mental, né, a mente, o espírito, a razão, a vontade é o fundamento último da realidade, né? Então, se fosse contar a sua ontologia, vamos dizer assim, no fundo da sua ontologia não ia ter entidades materiais, né? Mas as entidades materiais, de alguma forma, dependeriam de alguma mente, alguma vontade, de algum espírito, algo desse tipo. Já o idealismo epistêmico ou formal seria a posição na qual, embora seja admitido a existência de uma realidade independente da mente, tudo que podemos saber sobre essa realidade é tão permeado pelas atividades criativas, formativas, construtivas da mente, que os conteúdos do conhecimento humano seriam invariavelmente determinados pela estrutura do pensamento humano. Por isso que é idealismo epistêmico, né? Claro que se você aceita o idealismo epistêmico, nosso conhecimento seria mais bem explicado se a realidade também fosse mental, né? Então existe uma rota aí mais ou menos natural entre o idealismo formal ou epistêmico para o idealismo metafísico ontológico, né? Então o paradigma moderno do idealismo metafísico ontológico seria exatamente o materialismo de Berkeley, apesar de que você tem várias desenvolvimentos, né, no idealismo alemão que diferem um pouco do idealismo de Berkeley. Já o paradigma moderno para o idealismo formal ou epistêmico seria a posição de Kant, né? Então Kant ele admitia que existem a coisa em si, mas nosso conhecimento se limita ao que ele chama de mundo empírico, né? Então, na crítica da razão pura, ele defende que nosso conhecimento não diria respeito às coisas em si, mas nossos modos de representação, algo desse tipo, né? Sobretudo o espaço e tempo, eles não seriam determinações das coisas em si, mas seriam características do modo como organizamos o mundo, né? Então ele faz essa distinção entre conhecimento empírico e conhecimento da coisa em si, né? Kant também não chama a posição dele de idealismo, né? Ele chama, às vezes ele fala idealismo transcendental, talvez, né? Mas ele tem até uma seção na crítica, né? Na crítica B, chamada a refutação do idealismo, que ele tem em mente a posição de Berkeley, tá? Eu não creio que essa distinção entre idealismo metafísico e ontológico
e formal ou epistêmico seja muito iluminadora, tá? Para a gente entender o que está por trás da noção de idealismo. Até porque tem uma diferença sutil, né, entre o idealismo formal e epistêmico, com uma posição mais neutra, né, que pode ser identificado com filósofos como Carnap, Rudolf Carnap, Quine, Davidson, né? E o fato dessa diferença ser sutil pode levar a algumas confusões, né? Esses filósofos, né, vamos pegar aqui Carnap como paradigma, sustentam que sempre que sabemos algo, sabemos a partir de algum ponto de vista, né? Mas que qualquer questão externa sobre se o nosso ponto de vista corresponde ou não à realidade é sem sentido, ou pelo menos não pode ser respondido em termos teóricos, né? Então, isso aí tem uma influência de Kant, mas a gente não chama essa posição necessariamente de idealismo, né? Então, para preservar a distinção entre idealismo e posições como essa, eu vou reservar o nome idealismo para o idealismo metafísico ou ontológico, né? Daí existe uma posição sugerida por A.C. Ewing, que é esse rapaz aqui, que é um representante tardio do idealismo britânico, né? A gente vai ver, depois eu pretendo gravar outro vídeo com a refutação do idealismo de Moore. A gente vai ver que o idealismo britânico é um desenvolvimento do idealismo alemão, né? Então você tem o idealismo de Berkeley no século XVIII, idealismo alemão na primeira metade do século XIX e idealismo britânico no final do século XIX, né? Então o Ewing tem uma distinção que eu acho mais iluminadora para a gente entender os caminhos para chegar no idealismo, né? Entendido aqui como uma posição ontológica ou metafísica, né? A distinção que ele faz entre argumentos epistêmicos e argumentos metafísicos para o idealismo, né? Idealismo como posição metafísica. Então, os argumentos metafísicos procederiam identificando algumas restrições gerais à existência de seres, de objetos, e argumentando que apenas mentes de um tipo ou de outro satisfazem essa condição, né? Então, sendo um argumento metafísico. Já o argumento epistêmico funcionaria identificando algumas condições para o conhecimento e argumentando que somente objetos que são, num sentido ou de outro, mentais, podem satisfazer essas condições para serem conhecidos, tá? E eu vou me focar aqui nos argumentos epistêmicos para o idealismo, né? Sendo alguns dos argumentos que Berkeley dá nesses dois livros prototípicos desse tipo de estratégia, tá? Então, a motivação epistêmica mais comum em favor do idealismo é evitar o ceticismo, né? Então, muito da filosofia moderna e até hoje, né, uma das motivações é evitar o ceticismo. E essa motivação está bem clara nas primeiras páginas dos 3 diálogos entre Hylas e Philonous, né, cujo nome completo, né, ainda inclui em oposição aos céticos e ateus. Tá? Então, essa é a motivação de Berkeley, fazer uma oposição aos céticos e ateus, né? E esses diálogos aqui são interessantes porque eles são entre Hylas, que eu imagino ser um nome derivado de matéria, né? Já que a gente tem hilemorfismo, né? Uma posição aristotélica de respeito à relação entre matéria e forma, e morfos, né, tem a ver com forma. Eu imagino que Hylos deva ter a ver com matéria, né? E o Philonous, né? Perceba, philo aqui é de amante, né? Igual de filosofia. E nous, em grego, é espírito, né? Então, Philonous é o amante do espírito. Então, deixo aqui para vocês a difícil questão de adivinhar quem nesses diálogos defende a posição de Berkeley, né? Uma dica que não é o Hylas. Então, logo no começo do diálogo, o Hylas, ele fala o seguinte, né? Vamos pegar aqui essa fala do Hylas. Pois eu ia pensando no destino dos que, em todos os tempos, quer porque aporfiam em se distinguir do vulgo, quer por qualquer veso que não se explica, né? Ou seja, essas pessoas que, porque querem se distinguir dos normais, ou por algum motivo qualquer que não se explica, pretendem ou não acreditar em coisa alguma, ou dar fé aos maiores desvarios que aí há no mundo. Mal é esse que ainda se poderia sofrer se os paradoxos e ceticismo de tais criaturas não redundassem prejuízos
para o gênero humano. Né? Então, olha como o cético é pernicioso. Né? Mas aí o mais grave é que os falhos de Ócio para pensar tais coisas, quando veem que gastaram todo o seu tempo ao que se é levado a supor no empenho de alcançar o conhecimento, professam uma inteira ignorância de tudo, ou avançam noções que por inteiro repugnam aos claros princípios comumente aceitos. Sentem-se tentados em pôr em dúvida ainda as verdades de maior importância, que haviam considerado até o momento como sendo sagradas e indiscutíveis. Então, o cético é pernicioso, até porque o cara começa com essa onda de querer investigar o mundo, aí não consegue, daqui a pouco é cético, daqui a pouco está colocando em questão até Deus. Né? Basicamente esse é o ponto. Né? Então, nem Hillas, nem o Philonos, eles gostam muito dos céticos. Tá? Então, por fim, o Philonos se coloca o objetivo de mostrar para Hillas que o idealismo é a posição que mais se afasta do ceticismo. Né? Então, você vê que a motivação é combater o cético. A Philonos aqui ele fala: pois vejamos, amigo, estás disposto a admitir como sendo válida aquela opinião que vier a mostrar-se mediante exame como mais no trilho do senso comum e mais afastada do ceticismo? Né? Depois, engraçado aqui, né? Que ele acha que o idealismo está no trilho do senso comum. Né? Está mais de acordo com o senso comum achar que não existem coisas materiais do que existem coisas materiais. E além disso, afastar o ceticismo. Né? Então você vê que a ideia aqui, o objetivo central, né, a motivação do idealismo é combater o ceticismo. Tá? Então, a estratégia mais comum de um argumento epistêmico para o idealismo é partir então de condições muito fortes para que uma crença se qualifique como conhecimento, né? Uma coisa que eu chamo de perfeccionismo epistêmico. Então, o idealista, ele parte de um perfeccionismo epistêmico e fala, olha, e chega à conclusão óbvia de que esse perfeccionismo leva ao ceticismo. E aí ele vende o idealismo como a maneira de evitar o ceticismo. Tá? Então, os pressupostos mais comumente utilizados no argumento em favor, o argumento epistêmico em favor do idealismo, né? Isso aqui foi uma coisa minha, tá? Eu identifiquei esses pressupostos, não estou, né, apesar de eu conhecer a literatura, não sou o maior estudioso sobre idealismo, mas me parecem ser pressupostos aceitáveis, né? Ou aceitáveis não, pressupostos que geralmente os idealistas aceitam, tá? Então, o primeiro pressuposto é o infalibilismo epistêmico. É a visão de que o conhecimento é incompatível com a impossibilidade do erro. Tá? Ou seja, que para termos conhecimento, a gente deve ter evidência ou justificação tão forte, mas tão forte, ao ponto de eliminar, né, definitivamente qualquer possibilidade de estarmos errados. Né? Ou seja ainda, conhecimento implicaria certeza epistêmica. Ou seja, deve ser impossível duvidar racionalmente de algo que estamos em condições de saber. Então, obviamente, esse pressuposto não é só dos idealistas. Né? Você deve ter pensado em Descartes, né? Quando eu falei esse pressuposto. Né? Descartes é bastante claro sobre esse pressuposto dele. Né? De fato, o infalibilismo foi a posição padrão na filosofia moderna. Né? Na antiga eu não sei tanto, mas na moderna com certeza. Até meados do século XX, né? Quando uma quantidade considerável dos filósofos passou a rejeitar o infalibilismo em favor do falibilismo, né? Que é a posição de que é possível ter conhecimento mesmo na ausência de justificação que elimine toda a possibilidade de erro. Ou seja, por exemplo, eu sei que eu tenho mãos, mas será que eu posso eliminar a possibilidade de eu estar sonhando, de eu estar na Matrix? Não, né? Eu não tenho um argumento conclusivo contra essa possibilidade, mas a ideia do falibilismo é, eu sei que eu tenho mãos porque essas possibilidades, apesar de serem possibilidades, elas são muito remotas. Então eu tenho um conhecimento falho de que eu tenho mãos. Eu posso estar errado que eu tenho mãos, mas provavelmente eu sei que eu tenho mãos. Tá? Mas esse P1, ele é, como eu falei, é um pressuposto padrão da filosofia moderna. Né? Como eu falei, a genialidade de Berkeley é mostrar que, dados os pressupostos que tinha na época dele,
realmente esses pressupostos levavam ao idealismo, né? Então ele não está inventando nada, não é que ele está, nossa, eu vou fazer aqui uns pressupostos bizarros e vou concluir o idealismo. Não, ele está mostrando, olha só, os pressupostos que são aceitos pelos filósofos da minha época, especialmente Descartes e Locke, levam ao idealismo, tá? O segundo pressuposto, né, esse aqui eu não achei um nome muito bom para ele, eu chamei de otimismo epistêmico, né? Inventei essa expressão, não acho tão boa, tá? O que eu quero dizer com otimismo epistêmico é o seguinte, é a ideia de que nosso conhecimento da realidade, ele é, ao menos em princípio, completável. É como se assim, a realidade ela se dá toda ao nosso conhecimento. Então, o P1 diria que nosso conhecimento ele é correto, né? Deve ser correto, no sentido de que ele não pode ser falso, e o P2 está dizendo que ele é completável. Ele não é completo, obviamente, porque nós somos criaturas finitas, mas a princípio a gente poderia ter conhecimento de toda a realidade, né? Então, o otimismo epistêmico está próximo da tese chamada escrutabilidade, né? Defendida por Chalmers, né? Chalmers fala o seguinte, existe um pequeno conjunto de verdades, D, né? Uma conjunção D, a partir de qual todas as verdades são conhecíveis de maneira a priori, né? Então é assim, então, se a gente investigar, então, o otimismo epistêmico está dizendo o seguinte, se a gente investigar bem, qualquer verdade é passível de ser conhecida. Algo desse tipo, tá? Então, eu acho que o idealismo também parte desse pressuposto, né? Então, consequentemente, faz sentido falar de uma entidade que tenha um conhecimento completo da realidade, né? Falei, claro, não seria nós, porque nós somos falíveis e finitos, mas, sei lá, Deus, algo desse tipo, teria conhecimento completo. Essa ideia de conhecimento completo, ela faz sentido, né? Então, motivos para a gente... Né? E também isso daí é uma posição, acho que aceita na modernidade, até porque muitos filósofos até tinham Deus no seu sistema, né? Como Descartes, como Malebranche, etc., né? Então, o motivo para a gente pensar que isso pode não ser o caso vem desde questões sobre a existência de um conjunto de todas as verdades, né? Tem gente hoje em dia que defende que não há esse conjunto, né? Não faz sentido falar em todas as verdades, porque a princípio o conjunto de todas as verdades teria, isso aqui é meio técnico, né? Teria a mesma cardinalidade do seu conjunto potência, né? Afinal, para cada subconjunto do conjunto de todas as verdades, X é um subconjunto do conjunto de todas as verdades, é uma verdade e deve estar no conjunto de todas as verdades, né? Outro motivo que a gente pode pensar para negar o otimismo epistêmico é a existência de blind spots, né? Ou seja, pontos cegos, né? Ou seja, são verdades que são impossíveis de ser acreditadas verdadeiramente, ou seja, são impossíveis de ser acreditadas. Elas são verdades, mas quando elas são acreditadas por algum sujeito, elas param de ser verdades, né? Então, esses blind spots seriam proposições que são verdadeiras, mas que deixam de ser verdadeiras quando acreditadas por um sujeito específico, né? Então, por exemplo, um sujeito que acreditasse em todas e somente as verdades, ele não pode acreditar que não sabe toda a verdade, né? Claro, se ele acreditasse, isso seria falso. Ele não acredita em falsidades. Mas uma vez que ele não acredita nisso, isso se torna verdade, né? Porque tem uma verdade lá fora que ele não acredita, a saber, a verdade de que ele não acredita em todas as verdades, né? Então eu não vou me alongar para essas questões, porque são questões um pouco técnicas, né? Mas de qualquer forma, eu chamo exatamente P1 e P2, o infalibilismo epistêmico e o otimismo epistêmico, de perfeccionismo epistêmico, né? Que é uma expressão interessante porque o ceticismo, né, eu penso o seguinte, o ceticismo é uma hiperreação à possibilidade de erro, né? O cara vê a possibilidade de erro e se desespera. Nossa, é possível que a gente erre? Então vamos ser céticos. Vamos suspender o juízo sobre tudo porque a gente não vai errar, né? E eu penso que o idealismo é uma hiperreação ao ceticismo. Olha, a gente não quer ser cético, então a gente tem que achar que o mundo é mental, porque isso que vai garantir que nós somos, não precisemos ser céticos, né? Então, em comum, penso eu, tanto o idealismo quanto o ceticismo, ele tem um tipo de perfeccionismo epistêmico. Os dois sobem muito a barra, né, de a exigência para você ter conhecimento. Aí o cético fala, nossa, tem essa exigência tão alta de ter conhecimento, então nós não temos conhecimento.
O idealista fala assim, tem essa exigência tão alta de ter conhecimento, então o mundo tem que ser de determinada maneira para que nós possamos ter conhecimento. Tá? Agora a P3, né? P3 também aqui talvez seja a pressuposto mais típico dos idealistas. Então quando eu falo aqui em fenomenalismo, estou designando a tese de que nada está presente diretamente à mente, a não ser nossos próprios estados mentais. Tá? Então, essa, como as teses anteriores, também é uma tese que era aceita não somente pelos idealistas, mas pelos filósofos como Descartes e Locke. A diferença é que Locke pensava assim, realmente, o que está presente diretamente na minha mente são ideias, só que essas ideias elas estão em alguma relação com o mundo, né? Elas representam o mundo, elas são semelhantes ao mundo, e essas ideias me fazem poder conhecer o mundo. Né? A genialidade de Berkeley foi mostrar que a aceitação dessas teses nos conduz ao idealismo. Né? A não ser que a gente tenha alguma coisa como Descartes tinha, né? A gente tenha Deus para garantir que nossos estados mentais são representações fidedignas das coisas do mundo. Né? Então, o ponto aqui, se a gente aceitar essas três teses, a gente está no caminho para o idealismo. Né? Eu vou mostrar que os argumentos de Berkeley, o que eu chamei de argumento principal, ele parte do P1 e P3, e o argumento mestre depende de P2. Então, qual é a maneira de você evitar o idealismo? É você negar esses pressupostos, algum desses três pressupostos. Tá? E P2, né, especificamente, tem um papel muito grande no idealismo alemão, né, na sua variedade britânica, lá de Bradley, idealismo alemão de Hegel, Fichte, etc., e sua variedade britânica de Royce, Bradley, McTaggart. Né? Então, é interessante que esses três pressupostos, né, foram, todos os três, negados na filosofia contemporânea, por motivos, inclusive, de evitar o idealismo, tá? Então, eu vou gravar outro vídeo mostrando assim, né? Vou falar hoje como esses pressupostos são utilizados nos argumentos de Berkeley, e pretendo gravar outro vídeo discutindo, né, de maneira mais livre como é que esses pressupostos levam a outras teses idealistas, né, como as teses do idealismo alemão. Tá? Então, vamos começar aqui então agora no argumento de Berkeley, tá? Eu vou deixar esses pressupostos aqui do lado, tá? Para a gente ter em mente quais são os pressupostos. Então, nas suas duas grandes obras, né? Nas suas duas grandes obras, os princípios e os diálogos, Berkeley defende o idealismo atacando a alternativa materialista. Mas qual seria a doutrina que ele realmente está atacando, né? Um ponto importante é que materialismo para Berkeley significa a doutrina que afirma que coisas materiais existem. Tá? Isso contrasta com o uso mais comum atualmente do termo. Né? Hoje em dia, quando a gente fala materialismo, a gente está falando da doutrina de que apenas coisas materiais existem. Para Berkeley, não. Materialismo é a doutrina de que coisas materiais existem. Ou seja, os argumentos de Berkeley têm como objetivo mostrar que não existem coisas materiais, e não apenas que existem algumas coisas que não são materiais. Ou seja, Berkeley está atacando aqui não só o materialismo propriamente dito de Hobbes, sei lá, mas também o dualismo de Descartes, o dualismo de Locke. Né? Certo? Então, para Berkeley, o dualismo de Descartes é um tipo de materialismo, porque é uma doutrina em que existem coisas materiais. Ele está querendo mostrar que não existem coisas materiais. É impossível existir coisas materiais. Aí você pode perguntar, mas o que será que ele quer dizer com coisa material? Curiosamente, parte do ataque de Berkeley ao materialismo consiste em argumentar exatamente que essa questão não pode ser respondida satisfatoriamente. Né? No entanto, aqui uma resposta que capta exatamente o que Berkeley rejeita é que coisas materiais são coisas cuja existência independe da mente, seja da mente humana, seja da mente divina. A gente vai voltar a esse ponto talvez. Então, coisa material é coisa independente da mente. E Berkeley está querendo provar que não existem coisas independentes da mente, seja humana, seja divina. Né? Ou seja, uma coisa material seria algo cuja existência não depende de ser pensado ou ser percebido por um sujeito. Né? Então, vamos pensar, geralmente a gente pensa que
essa caneca aqui é algo material, porque ela está aqui do lado, eu não estou olhando para ela, a gente geralmente pensa que ela continua existindo, porque a existência dela independe de eu estar percebendo ela. Para Berkeley, não. A existência dela depende de ela ser percebida por alguma mente. Claro, eu não estou olhando, ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Algo desse tipo, tá? Essa questão de Deus, eu acho que eu não vou entrar tanto aqui, né? Mas assim, o ponto dele é que não faz sentido o conceito de uma coisa material. Então, Berkeley sustenta que não existem coisas dependentes da mente, né? E sua famosa maneira de dizer isso é dizer que S percipe, né? S, ser, é perceber. Não, na verdade, ser é perceber, não, ser é ser percebido, S percipe, aut percipere. Ser é ser percebido ou perceber. Porque ele acha que tem dois tipos de coisas que existem, né? Existem mentes, que são as coisas que percebem, e existem coisas que são percebidas, ideias, né? Como uma caneca, certo? A caneca normalmente é uma ideia. Tá? Então, S percipe é ser e ser percebido. Tá? Então, agora vamos para o argumento que eu chamei de argumento central de Berkeley. Tá? Então, o ataque de Berkeley ao materialismo dos seus contemporâneos, né, que inclui o dualismo, parte de um argumento muito curto, que é apresentado nos princípios e nos diálogos. Né? Então, aqui vamos ver a versão dos princípios, né, que eu achei mais curta, a versão mais direta, né, a versão do princípio do que dos diálogos. Então, ele fala aqui o seguinte: princípios, parágrafo 4. Entre os homens prevalece a opinião singular de que as casas, as montanhas, os rios, todos os objetos sensíveis têm uma existência natural ou real, distinta da sua perceptibilidade pelo espírito. Mas por mais segura a quiescência que esse princípio tenha tido no mundo, quem tiver coragem de discuti-lo, na verdade, o princípio, compreenderá, se não me engano, que envolve manifesta contradição. Aqui vem um ponto importante. Pois, que são os objetos mencionados, senão coisas percebidas pelos sentidos, né? Os objetos sensíveis. E que percebemos nós, além de nossas próprias ideias ou sensações. Né? Então, aqui é o premissa 3. Né? E não repugna admitir que alguma ou um conjunto delas possa existir impercebido, né? A ideia é que, por definição, nossas ideias existem ao serem pensadas. Né? Então, eu penso assim, que o argumento que o Berkeley está apresentando aqui, ele se aproxima do seguinte argumento. Olha, premissa 1, percebemos objetos comuns, como casas, montanhas, etc. Premissa 2, né, que premissa 2 aqui é exatamente nosso pressuposto 3. Percebemos apenas ideias. Na verdade, a premissa 2 não é o pressuposto 3, ele é uma versão um pouquinho mais forte, né? Porque o pressuposto 3 é simplesmente que tudo que percebemos diretamente são ideias. Aqui ele está falando assim, percebemos apenas ideias. Então, se percebemos objetos comuns e percebemos apenas ideias, logo, objetos comuns são ideias. Né? O argumento é válido, né? Porque a primeira premissa está dizendo o seguinte: para todo x, se x é um objeto comum, então x é perceptível. Né? Aqui eu tive que recuar um pouquinho, né, do percebido para o perceptível para ter que lidar com esse caso do objeto comum não está sendo percebido por ninguém. Né? A gente sabe que Berkeley lida com isso dizendo que ele está sendo percebido por Deus. Mas vamos pegar aqui. Para todo x, se x é um objeto comum, x é perceptível. A segunda premissa, né, que é uma versão mais forte do pressuposto 3, diz que para todo x, se x é perceptível, então x é uma ideia, porque percebemos apenas ideia. Então a gente faz aqui a eliminação do universal nas duas premissas, faz um silogismo hipotético, introduz o universal novamente, pronto. Para todo x, se x é um objeto comum, x é uma ideia. Daí chegou a identidade entre a tese de que ser um objeto comum é ser uma ideia, né? Ser é ser percebido. Então a premissa 1 aqui desse argumento, ela parece difícil de negar, né? Parece que faz parte da definição de objeto comum
né? Ou seja, quando a gente fala objeto comum, são exatamente objetos manipuláveis, percebíveis, né? Diferentemente, sei lá, de uma partícula subatômica, de um campo, etc., que não é um objeto comum, né? Faço essa caneca é um objeto comum porque eu posso pegar nela, né? Pegar é perceber, posso vê-la, né? Então vamos aceitar essa premissa 1, né? Talvez ela seja analítica da noção de objeto comum. Mas enquanto a premissa 2, né? Claro que a premissa 2 aqui é o cerne do argumento. Como eu havia dito, essa premissa 2 é uma versão do nosso pressuposto 3. Né? Berkeley acredita que a premissa 2 ela é aceita por todos os filósofos, o que provavelmente é verdade, tá? Para a filosofia do século XVII, século XVIII. Apesar de que a gente vai ver que esses filósofos são capazes de fazer uma pequena... o que eles aceitam na verdade é o fenomenalismo, né? Não é exatamente a premissa 2, né? O fenomenalismo é a ideia de que só percebemos diretamente ideias, né? Só que Berkeley ele vai tentar mostrar que essa premissa 3, né? Se a gente enfraquecer essa aqui com a premissa 3, não muda muito, tá? Então, em outra oportunidade a gente vai discutir exatamente, né, no texto de Moore, a refutação do idealismo, como é que essa refutação, entre aspas, é feita negando o P3, tá? E como eu falei, a ideia de Berkeley é exatamente mostrar que a aceitação de Descartes da premissa 2, apesar de que não é a premissa 2, é o pressuposto 3, leva ao idealismo, né? Mesmo que esses filósofos como Descartes e Locke tentassem evitar essa conclusão. Contudo, né, Berkeley ele reconhece que esses filósofos como Descartes e Locke têm uma resposta disponível a esse argumento. A resposta consiste em distinguir dois tipos de percepção: imediata ou direta, imediata e indireta. Nesse caso, a ideia seria que nós percebemos diretamente apenas ideias, mas que nós percebemos indiretamente, ou seja, através das ideias, os objetos materiais, né? Então, nesse caso, as premissas 1 e 2 teriam que ser substituídas, né, pela premissa P1', que seria percebemos indiretamente objetos comuns, e a P2', que seria percebemos diretamente apenas ideias, né? Dessas premissas não se segue que objetos comuns são as ideias, né? Porque percebemos indiretamente objetos comuns, mas só percebemos diretamente ideias. Beleza. Mas eu não estou dizendo que percebemos diretamente objetos comuns, estou dizendo que percebemos indiretamente objetos comuns. Então essa resposta aqui reflete o que hoje em dia se chama de teoria representacionalista ou indireta da percepção. Às vezes chamado de realismo indireto, segundo o qual percebemos indiretamente coisas materiais. Por isso que é um realismo, né? Tem as coisas materiais, nós percebemos elas, mas percebemos indiretamente. Nós percebemos ideias e fazemos algum tipo de inferência a partir das ideias para as coisas do mundo, né? E nessas nossas ideias, de alguma forma, representariam as coisas do mundo. Por isso que é realismo indireto ou representacionalismo, né? Só que Berkeley indica o seguinte, Berkeley se dedica nas seções seguintes, né, nos parágrafos seguintes dos princípios, minar essa resposta, tá? Ele coloca a seguinte questão: o que permite que uma ideia represente um objeto material? Né? Ele começa a questionar essa relação de representar. Ele assume novamente com bons fundamentos que seria a resposta dos seus contemporâneos, que uma ideia representa uma coisa no mundo porque, de alguma forma, ela é semelhante à coisa no mundo, né? Então, a ideia seria um tipo de ícone, né, das coisas do mundo, e por essa reação, por eu ter uma ideia que mostra algo, né, talvez não como vermelho, porque isso seria uma qualidade secundária, mas que mostra algo como se movendo, eu posso inferir que a coisa no mundo está se movendo porque essa ideia está representando um movimento, né? Seria basicamente isso, né? Só que Berkeley ele acha que essa não é, né? Que só as premissas e os pressupostos, mas como eu coloquei aqui, não precisa, né? Então Berkeley ele coloca em questão exatamente essa relação de semelhança.
aqui no 8. Pode-se alegar que, embora as ideias não existam sem o espírito, talvez hajam coisas semelhantes de que elas seriam cópia. Né? Então, essa seria a posição de Descartes, ou de Locke, principalmente. Né? Existente sem o espírito numa substância inconcebível. Tá. Respondo, aqui é a resposta dele, respondo que uma ideia só pode ser semelhante a uma ideia. Uma cor, uma forma só pode se assemelhar a outra cor e outra forma. Se examinarmos um pouco o nosso pensamento, acharemos a impossibilidade de conceber qualquer semelhança, exceto entre nossas ideias. Torno a perguntar se aqueles supostos originais ou coisas externas de que nossas ideias seriam cópias ou representações são perceptíveis ou não. Se eles são, diretamente perceptíveis, né? Porque se eles forem perceptíveis através de ideias, se coloca a mesma questão. Como é que essa ideia se relaciona com a coisa? Se eles são perceptíveis, então são ideias. E a causa está ganha. Se eles não são perceptíveis, convido quem quer que seja a achar sentido em afirmar a semelhança entre uma cor com uma coisa que é invisível, com algo que é áspero ou macio com uma coisa que é intangível e assim por diante. Então aqui, Becker coloca em questão essa relação de semelhança, com a tese de que uma ideia só pode ser semelhante a outra ideia. Mas por que ele acha isso? O mais próximo que ele chega de abordar diretamente essa questão é nos cadernos filosóficos, onde ele observa o seguinte: não dá para a gente comparar, para a gente dizer que duas coisas semelhantes, tem que comparar as duas. E é basicamente isso aqui que ele está colocando aqui, mais ou menos. Para eu ser capaz de dizer que duas coisas são semelhantes, eu tenho que comparar as duas. Mas se eu só tenho acesso às coisas do mundo através das ideias, então como é que eu comparo ideia com coisa no mundo para dizer que elas são semelhantes? Então, se eu tivesse uma imagem na cabeça e tivesse que inferir que tem algo semelhante no mundo àquela imagem, essa minha inferência ela seria um salto de fé. Não tem nenhum motivo para eu achar que esse é o caso, porque eu nunca posso comparar coisa do mundo, qualquer coisa do mundo, com qualquer ideia. Então, não se pode, aqui é uma citação dos cadernos dele, não se pode dizer que duas coisas são iguais ou diferentes até que sejam comparadas. E exatamente eu não posso comparar, porque eu só percebo diretamente ideias. Assim, porque a mente não pode comparar nada além de suas próprias ideias, que por hipótese são as únicas coisas imediatamente perceptíveis, o representacionalista não pode afirmar uma semelhança entre uma ideia e um objeto material, independente da mente. E aí Berkeley, ele está ciente que o materialista ele ainda tem uma última cartada para jogar, que é o seguinte: tudo bem, a gente tem ideias, mas a gente não precisa de objetos materiais para explicar nossas ideias. Ou seja, por mais que a gente não possa comparar o objeto material com a ideia, a gente não tem ainda assim bons motivos para assumir que existem objetos materiais, já que essa é a melhor explicação para o fato de termos ideias. Vamos pensar o seguinte: aqui nesse meu escritório eu tenho essa cadeira. Então toda vez que eu entro aqui no escritório, aqui é a cadeira, tá vendo? Toda vez que eu entro no escritório eu vejo a cadeira, e toda vez que minha mulher entra no escritório ela vê a cadeira. Será que a melhor explicação para sempre que alguém entra no escritório essa pessoa ter essa ideia na mente, exatamente essa ideia na mente que é da cadeira, será que a melhor explicação não é que existe uma cadeira no escritório causando essas ideias na minha mente e na mente da minha mulher? Mas parece ser, Senão seria uma coincidência muito grande que toda vez que alguém entra no meu escritório veja uma cadeira, exatamente uma cadeira, e não uma vaca. Então a resposta de Berkeley a essa última cartada tem duas partes. Em primeiro lugar, Berkeley afirma que um representacionalista deve admitir que poderíamos ter nossas ideias sem que existissem objetos externos que as causassem. De fato, se eu tomo LSD, eu posso ver um dragão colorido sem que o dragão esteja lá. Existem alucinações, existem sonhos. Esse é o ponto do argumento dos sonhos de Descartes. Então esse aqui é no parágrafo 18. Vamos lá.
Mas, supondo possível existirem fora do espírito substâncias sólidas, figuradas, móveis, correspondentes às nossas ideias de corpo, como nos é possível sabê-lo? Ou sabemos pelo sentido ou pela razão. Pelos sentidos, só conhecemos sensações, ideias ou outras coisas imediatamente percebidas pelos sentidos. Deem o nome que quiserem, mas não nos informam de coisas existentes fora do espírito, ou impercebidas semelhantes às percebidas. Nisso, até os materialistas concordam. De fato, os materialistas da época aceitavam o fenomenalismo, a ideia de que nós só percebemos diretamente ideias. Resta, pois, que temos algum conhecimento das coisas exteriores que tem que ser pela razão. Geralmente era esse o caminho que os materialistas tinham. Então eu tenho uma ideia na cabeça e eu infiro, a partir dessa ideia, a existência de algo no mundo com aquelas mesmas características. Inferindo a existência do imediatamente percebido pelos sentidos. Então tem uma ideia de cadeira, eu infiro que tem uma cadeira. E aqui é o ponto dele. Mas como pode a razão induzir-nos a crer na existência dos corpos fora do espírito, daquilo que percebemos, se até os defensores da matéria não pretendem que haja uma conexão necessária entre eles e as nossas ideias? Então aqui ele está jogando a cartada do argumento da alucinação. Então, você está dizendo aí que tem que ter corpos para explicar nossas ideias, mas você mesmo aceita que às vezes a gente tem uma ideia sem o corpo correspondente, quando a gente está sonhando, quando a gente está alucinando. Todos afirmam, e o que respeita os sonhos, frenesis e coisas análogas põe o caso fora de discussão, que é possível sermos afetados por todas as ideias atuais, embora não houvesse corpos exteriores semelhantes a ela. Então aqui você tem um fantasma do ceticismo. A porta do ceticismo que foi aberta por Descartes, e que o Berkeley está dizendo que a única maneira de a gente fechar essa porta, Descartes, é o idealismo. Descartes tentou fechar essa porta, provando a existência de Deus, etc. A gente sabe que a prova de Descartes não é tão boa. E aqui Berkeley está falando assim, amigo, você abriu essa porta, o único jeito de fechar é aceitando o idealismo. É, pois, evidente a desnecessidade de corpos exteriores à produção de nossas ideias, desde que nos concedem que elas não são produzidas às vezes e podem talvez sê-lo sempre na mesma ordem presente sem o seu auxílio. Então aqui Berkeley está falando assim, não tem como a gente fazer essa inferência de ideia para o mundo de maneira segura, porque para qualquer ideia é possível que aquela ideia não tenha sido causada pelo objeto material. E o que ele está assumindo aqui, gente? Ele está assumindo o infalibilismo. Porque ele está falando o seguinte, ele está falando que para cada ideia que a gente tem, que a gente queira inferir que aquela ideia corresponde a algo do mundo, a gente não pode fazer uma inferência certa. Porque para cada ideia é possível que aquela ideia seja fruto de uma alucinação, de um sonho, etc. etc. De um gênio maligno, de um cientista maluco que me colocou eu sou um cérebro na cuba, etc, etc. Mas se você rejeita o infalibilismo, você pode responder a ele sim, é verdade. É verdade que para cada ideia minha eu não consigo inferir de maneira certa que existe uma coisa no mundo. Mas eu consigo inferir. E na maioria das vezes eu acerto. Porque geralmente eu não estou dormindo, geralmente eu não estou alucinando, etc, etc. Tá? Então aqui ele está assumindo o infalibilismo. Então, ele já utilizou o P3 e o P1. Então, do simples fato de que é possível que eu esteja dormindo, não se segue que eu não sei que eu estou acordado. Do simples fato de eu não sei, você assumindo o falibilismo, de eu não conseguir provar por A mais B que eu não estou na Matrix, não se segue que eu não saiba que existe um mundo exterior. Porque o falibilismo concederia que eu tivesse conhecimento, porque essas são possibilidades remotas, por mais que sejam possibilidades. Então, por fim, Berkeley argumenta que mesmo cedendo ao representacionalista que há objetos materiais, ele ainda não poderia utilizá-lo para explicar nossas ideias, porque não temos uma boa noção de como a mente e a matéria interagem. Então, como o materialista que ele está mirando são dualistas, resta um último problema, que é exatamente
a interação mente e matéria, né? Que esse aqui é um problema exclusivo do dualista, tá? Vamos ver aqui 19. Mas embora assim seja, pode talvez pensar-se mais fácil conceber e explicar o modo de produção das sensações, supondo a semelhança de corpos externos em vez de outro processo. Assim, pode ser provável haver corpos que excitem as suas ideias no nosso espírito. Então, vamos assumir que há. Mas nem por isso, porque, ainda concedendo aos materialistas que seus corpos externos, eles mesmos reconhecem não adiantar quanto à produção de ideias por não poderem compreender a ação de um corpo sobre um espírito, ou como é possível ele imprimir no espírito uma ideia. Vou pular essa parte aqui. Portanto, se fosse possível existirem corpos fora do espírito, afirmá-lo seria uma opinião bastante precária. Corresponderia a supor, sem razão alguma, que Deus criara inúmeros seres que não serviam de absolutamente nada. Mas, como eu disse, isso aqui é um problema para o dualista, não necessariamente para o materialista em geral. Certo? Então, como a gente viu, gente, o argumento principal de Berkeley em favor do idealismo parte das premissas P1, dos pressupostos P1 e P3. Mas isso é um argumento um tanto quanto indireto, né? Porque ele faz um desafio materialista, tem a resposta, ele responde, tem a resposta, etc, etc. Mas será que Berkeley tem um argumento mais direto contra o materialismo? E a resposta é sim, né? Nos princípios no diálogo, Berkeley apresenta o que vai ser chamado de o argumento mestre, né? Devido à força com o qual ele o endossa, né? Então, Berkeley acha que esse aqui é o argumento, que é tipo a cartada de mestre dele, e por isso é chamado de o argumento mestre. Vamos ver qual é o argumento mestre. Receio ter dado razão para me acusarem de desnecessariamente prolixo ao tratar desse assunto. Em verdade, para que serve dilatar o que podemos demonstrar em uma ou duas linhas, né? Então, eu já discuti 18 parágrafos aqui discutindo com o materialista, mas eu consigo demonstrar que ele está errado em uma ou duas linhas, né? Para qualquer um que for capaz de uma breve reflexão. E aqui vai o argumento mestre. Basta examinar o pensamento próprio e tentar conceber a possibilidade de uma figura, um movimento ou cor existirem fora do espírito, né? Vamos tentar conceber aqui uma árvore no meio da floresta sem ninguém olhando. Essa simples tentativa pode talvez revelar que se defende uma contradição radical. De modo que me basta pôr assim a questão em conjunto. Se podeis conceber possível para uma substância móvel extensa ou, em geral, para qualquer ideia ou coisa semelhante a uma ideia existir fora do espírito percepiente, se você conseguir conceber isso, vou te dar razão e afirmarei que a existência dos corpos exteriores é possível, né? Ainda que só possa me dar como razão acreditar na sua existência ou indicar algum uso para poder se supor existir. Isso é, a simples possibilidade da verdade da vossa opinião passará por um argumento demonstrativo. Então, assim, se você conseguir conceber um objeto material, ou seja, um objeto que existe independentemente da ação de qualquer mente, né? Vamos aceitar aqui que concebibilidade implica possibilidade, eu vou aceitar que eles são possíveis e, para mim, isso vai ser suficiente para eu aceitar que o materialismo é uma posição aceitável, né? Ele segue. Mas, dir-me-eis, nada mais fácil do que imaginar, por exemplo, árvores em um parque ou livros em uma estante e ninguém para percebê-los. Respondo que, na verdade, não é difícil, mas que é isso se não formar... Mas o que é isso que está fazendo se não formar no espírito certas ideias, às quais você dá o nome de livros e árvores, omitindo ao mesmo tempo formar a ideia daquilo que os percebe. Mas não pensais vós mesmo neles durante esse tempo. Ele está falando o seguinte: olha, você está querendo conceber um objeto que não faz parte de no pensamento de nenhuma mente, como uma árvore no meio do parque. Mas ao fazer isso, você não está concebendo um objeto que faz parte do seu pensamento, né? Não é você o sujeito que está pensando naquele objeto.
Isto, portanto, nada importa ao caso, só mostra que você pode formar ideias no vosso espírito, mas não que os objetos do vosso pensamento existam fora do espírito, eles existem no seu espírito. Né? Esse aqui é o ponto dele, o argumento-chave. É necessário que você os concebais existentes e não pensados, né? O que evidentemente repugna. Ao esforçar-nos no máximo para conceber a existência de corpos externos, contemplamos sempre e somente nossas próprias ideias. Né? Então aqui Berkeley está tentando tirar a conclusão de que objetos externos são impossíveis. Né? Então esse argumento aqui, ele parte, creio, da nossa premissa P2, do otimismo epistêmico. Na forma de um princípio específico, que é um princípio possibilidade, concebibilidade. Diferente do princípio que eu falei antes. O princípio que eu falei antes foi o concebibilidade, possibilidade. Tudo que é concebível é possível. E ele está falando aqui o seguinte, olha, tudo que é possível é concebível. Como você não consegue conceber um objeto material, ele não é possível existir um objeto material. Então aqui o princípio é possibilidade e concebibilidade. Né? Então é porque coisas materiais seriam inconcebíveis que eles seriam impossíveis. Né? Então esse princípio possibilidade, concebibilidade, diferentemente do princípio concebibilidade e possibilidade, estaria relacionado à premissa, a pressuposto P2. Porque a ideia de que algo é possível, a ideia é que se algo é possível, ele deve poder ser concebível. Né? Porque se algo for inconcebível, ele não seria passível de ser conhecível. Né? E se ele não é passível de ser conhecível, ele não pode existir. A gente está assumindo aqui que tudo que é passível, ou tudo que existe, deve ser passível de ser conhecível. Né? Então, a minha ideia é essa, que ele está partindo desse pressuposto possibilidade e concebibilidade. Né? Tudo que é possível deve ser concebível, porque tudo que é possível deve ser conhecível. E para conhecer algo, você deve ser capaz de concebê-lo, de alguma maneira. Certo? Então, como a gente não pode representar o não concebido, porque a gente nunca o experimenta, nunca experimenta nem poderia experimentá-lo, a gente não pode conhecê-lo, a gente não pode conhecer o inconcebível. Mas se deve ser possível a gente ter um conhecimento completo da realidade, esse tipo de entidade não pode ser possível. Né? Então, esse tipo de entidade não pode existir. Então, aqui eu acho que o argumento de Berkeley é exatamente esse, que utiliza a premissa P2. Tá? Então, o argumento mestre, obviamente, ele está aberto a uma objeção que está confundindo o conteúdo de uma proposição. Por exemplo, a Terra ainda pode existir após a extinção de toda a vida consciente, com o ato de conceber essa proposição. Então, eu posso conceber essa proposição, eu posso conceber que a Terra continue existindo depois do término da vida consciente, certo? Então, eu posso conceber essa proposição, então, por isso é uma possibilidade, certo? Mas eu não posso confundir meu ato de conceber a proposição com o conteúdo que eu estou concebendo. Então, no caso aí, quando eu penso uma árvore no meio do parque, eu estou concebendo a árvore no meio do parque sem ninguém estar vendo. Só que meu ato de conceber não entra no conteúdo do que eu estou concebendo. Essa distinção aqui que Berkeley não está fazendo, que é outro ponto que o Moore vai chamar a atenção na refutação do idealismo. Essa distinção entre conteúdo da percepção, objeto da percepção e ato de perceber. Né? O idealista ele confunde, para Moore, né? O caminho do idealismo vem de você confundir essas três coisas. Né? Então, uma coisa é a coisa no mundo que eu estou vendo, outra coisa é, vamos dizer que, supondo que existem ideias ou imagens mentais, é minha representação da coisa. Moore nem acha que existe isso, mas tem o conteúdo do meu ato mental, que seria uma ideia, vamos dizer, o objeto no mundo, que é o objeto do meu ato mental, e meu ato mental. Essa distinção aqui é que os idealistas muitas vezes não fazem, né? E aqui é o que talvez esse argumento de Berkeley aqui esteja pecando em fazer. É ele confundir meu ato de conceber, né, com o conteúdo da minha concepção, que seria um objeto que não seja objeto de nenhum ato mental.
Isso é, quando a gente imagina uma árvore sozinha na floresta, nós concebemos um objeto impensado. Embora, é claro, devamos empregar um pensamento para realizar a façanha. Então, a ideia básica de porque o argumento falha é essa, tá? Para Berkeley, obviamente, essa distinção não é óbvia, né? Porque ele está comprometido com a ideia de que os objetos do conhecimento nada mais são do que nossa ideia. Então, de alguma forma, ele já está ele está assumindo algo, porque ele está assumindo o P3, ele está assumindo que o objeto do conhecimento sempre é nossas ideias, né? Mas aqui eu estou propondo a possibilidade de o objeto de conhecimento não ser nossas ideias, o objeto do conhecimento ser as coisas no mundo, né? Então essa distinção que é central na filosofia do século XX, tá bom? Então eu vou parar por aqui, eu vou gravar outro vídeo mostrando como talvez esses mesmos pressupostos possam levar a outras conclusões idealistas, tá bom? Então por enquanto é isso, um abraço.